Boa noite, estamos aqui para mais uma live, que depois a gente vai postar lá no YouTube. Eu quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal e peço que se inscrevam e, se gostarem do canal, que possam divulgar com amigos e pessoas interessadas. Também peço que, se você goste do vídeo, coloque o like lá no YouTube, é bem bacana, né? Dá um reforço para o canal. E aqui a gente vai se dedicar hoje a entrevistar uma pessoa muito empoderada, uma mulher assim, fantástica, com uma trajetória interessante na educação e na política. E eu vou chamá-la aqui para vocês conhecerem, que é a Bruna Moreira Xavier. Vamos chamar a Bruna. Chamei a Bruna, vamos ver aqui. Bruna, você foi convidada, vamos ver se eu chamei direitinho. É Bruna. Tá aqui. Vamos ver se eu fiz direitinho. A Bruna já vai entrar em alguns segundos. Vamos ver aqui se ela vai entrar. Olha, eu conheci a Bruna, ela tinha, eu imagino, uns 17 anos. Uma menina assim muito bacana. Uma menina que mexeu muito comigo e que me fez rever algumas leituras. E ela está sempre à minha frente. Eu não alcanço nunca a Bruna. Ela é muito envolvida. Ah, ela acenou. Então, vamos lá. Vamos ver se ela entrou. Ela entrou. Já já ela está aqui. Visualizar a Bruna. Vamos lá. Entramos ao vivo com a Bruna agora. Eu lembro da Bruna pedir para mim... Eu coloquei visualizar. Pronto. Acho que vai agora, Bruna. Eu toquei, mas acho que não está indo. Deixa eu colocar de novo. Entrar ao vivo com Bruna. Não sei se está acontecendo alguma coisa de estranho. Visualizar. Olha, eu vou te chamar de novo, Bruna, porque eu estou colocando aqui visualizar e não vai. Vamos tentar de novo. Vamos lá, Bruna. Oi! Tudo bem? Linda e maravilhosa. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. 17 anos mesmo eu tinha. Entrei na faculdade 17 anos. Imaginei que era essa idade. Nossa, eu estou tão agradecida de você ter aceitado o convite. Ai, eu que tô, imagina, você foi, nossa, não preciso nem falar, referência, a importância enquanto professora e mulher na minha vida. É, mas vocês estão muito à minha frente. E cada um que aqui eu chamo para o bate-papo, eu fico tão feliz de ver como vocês foram muito à frente do que eu fui. E o Jorge Gusdorff falava isso: você só é mestre quando os seus discípulos se tornam mestres maiores que você, que eles te superam. Então, nesse sentido... Eu lembro até hoje de você falar isso, e a minha filha tá na live, ela vai saber que eu falo isso sempre. A minha professora falava. eu levo isso como lema para a vida. E as lives estão comprovando isso, sabe? Então, a teoria está sendo comprovada. Então, eu estou super feliz. Bruna, vamos logo para o nosso trabalho aqui, que o tempo é curto. Ai, meu Deus. E eu tenho tanta coisa que eu quero saber. Bruna, me conta, você vai para a pedagogia com 17 anos, o que você tinha feito antes? Magistério, né, o normal, ou tinha feito o ensino médio comum? O ensino médio, e eu tenho... Oi, Camila! Nossa, Camila, beijo! Eu tinha feito ensino médio, eu já trabalhava, já atuava, assim, mas você acredita, eu acho que eu nunca te contei. Eu fui fazer pedagogia porque eu passei em filosofia e em pedagogia. Só que eu saí de uma casa extremamente opressora, né? Tipo, meu pai era bem opressor e eu queria muito ter dinheiro logo. E aí eu lembro exatamente que eu estava na fila para fazer a matrícula com a minha mãe. O moço falou assim: olha, você passou em pedagogia e filosofia, você vai fazer o quê? Aí eu falei: qual que me dá dinheiro antes? Que eu quero sair de casa. Aí
Aí quem me definiu pedagoga foi o moço da Unisantos. Falou assim, faz pedagogia que você vai conseguir dinheiro mais rápido. Porque emprego, né? E a gente vê mesmo que as meninas se independem com a pedagogia. Sim, sim. E aí eu fui para pedagogia, já comecei trabalhando no primeiro mês, porque era isso, né? Era essa opção. O Drauzio, querido Drauzio, outro grande mestre na vida. Que falta que está fazendo, não? Nossa, até arrepia. Cara, que assim, que exemplo, que exemplo. Já me puxou, já fui com Bel Calil, você, Derna, só aquele pessoal forte. Ó, tô falando, eu sou a Bruna, né? Não mudei ainda. E como quiser, essa live não tem censura. E aí fui indo e tô aí na educação. Eu me apaixonei pela educação, muito, muito, principalmente educação popular, educação pública, que é algo que eu acredito, no Paulo Freire, em todos esses, né, grandes mestres, e eu falo para todo mundo, não me tire dos meus bebês, não me tire da minha vida lá, que eu não dou conta, é isso que eu gosto. Então, você agora é diretora de creche na Prefeitura de Cubatão? Isso, eu sou diretora, já tem 13, 14 anos, vai fazer a idade da Sofia. A Sofia está com 14 anos. E eu já fui de Fundamental 2, foi super legal, foi um desafio imenso, imenso. Mas aí eu fui para a Unicamp, eu passei no mestrado na Unicamp, em História e Filosofia da Educação, estudei Santo Agostinho até... vou falar aqui. E o professor, eu não batia, e eu tinha você de referência e não batia. Eu falava assim, meu Deus do céu. Comentei até com o Saviani de ti, porque ele era do meu grupo. Eu falei, nossa, mas eu tinha uma professora de filosofia na faculdade tão maravilhosa que eu entendia tudo, aqui eu não entendo nada. Aí eu tive que largar por uma questão financeira, o mestrado. Voltei, fui diretora de Fundamental 1, que é minha paixão, alfabetização, tudo. Aí tive o Heitor, que está com 5 anos. Lindo! Sou suspeita, meus dois. E entrei para creche. E aí na creche, a ideia de tudo que a gente estudou, né? A ideia de educação infantil, de trabalhar uma questão mais holística, mais integral, mais integralizada, me encanta, assim, me encanta. Hoje, inclusive, tive na prefeitura um amigo meu, queridíssimo, chefe lá, falou assim, volta pro fundamental. Ai, não. Tem tanta coisa, a educação infantil é tão rica, é tão importante, cara, que eu fico assim. Eu lembro que eu acho que eu te encontrei numa Fafiana, se eu não me engano. Foram poucas vezes que eu te encontrei depois da formatura. E eu lembro de você falar dos jovens, que você estava muito vinculada a eles. Acho que você foi fazer uma fala numa Fafiana e eu fui assistir. Acho que foi isso. Foi. Eu acho que foi no início, porque é quando você trabalhava com adolescentes, que você comentava muito sobre isso, né? Como é que foi aquele período? Foi. Então, porque assim, na verdade, quando eu entrei na faculdade, já comecei trabalhando, né? Eu lembro que, assim, hoje eu olho para trás e falo assim, gente, eu não dormia mesmo, assim, né? Eu peguei um monte de trabalho e tudo. E aí, junto com a Bel Calil, a gente começou a fazer o Fórum da Juventude, foi uma das falas que eu fiz na Fafiana. Tem um amigo meu, o Henrico, que até hoje a gente está juntos aí em Cubatão, amo de paixão. E aí a gente fez lá o Fórum da Juventude, a gente fez um trabalho bem legal. Foi um trabalho importantíssimo esse com a Bel Calil, que eu acho que ela não tem noção em relação à questão da violência sexual que a gente fez, as pesquisas, tudo. E aí eu fui para trabalhando, estava dando aula também, estava dando aula em São Vicente, fiz o Drauzio ligar para a secretária de Educação de São Vicente, muito folgada eu, gente, secretária de Educação de São Vicente, para ela me aceitar, porque eu fiz aquilo, enfim, bem Bruna. Eu lembro até de uma passagem do Drauzio,
quando a gente fazia aquelas militâncias, eu, Henrico e Rafael Guedes, a gente lá, tipo, batendo na Unisantos, descobriram que alguém quebrou uma porta. E aí o Drauzio chamou eu, Henrico e Rafael para expulsar a gente da universidade. Aí ele falou assim, olha, eu conheço você, Bruna, e vamos conversar, porque assim, o que eu vou justificar essa sua ação? Aí eu falei assim, você pega Paulo Freire e põe aí, porque não é isso que você me ensinou? Ai, meu Deus. E ele falou... Coragem e petulância que só a juventude tem. E aí ele virou e falou assim, eu não tenho como te expulsar. Enfim, aí fiquei na educação, dei aula, aí foi quando eu me encantei para a educação infantil, foi na rede de Santos, na rede de São Vicente, foi em sala de aula, até então eu não achava que eu não tinha jeito muito. E aí, logo depois, entrei em Cubatão, depois de 6 anos dando aula aí, entrei em Cubatão e aí sou agora diretora já há um tempo e não consigo pensar em largar, assim. E como é que está sendo a gestão, como é que você trabalha a tua gestão democrática na tua creche? Então, eu entrei muito nova, né? Então, assim, uma coisa que a gente acha quando a gente é jovem é que a gente, tipo, imagina essa coisa que falam que de maturidade, logo eu ainda, né, Márcia? Imagina, vamos lá. E não, e faz uma diferença, né? Você conhecer, você ter uma maturidade, você ter um conhecimento, refletir sobre as coisas. Eu entrei na creche e, assim, as pessoas até falavam assim, ai, você é muito boazinha, Bruna, você é muito boazinha. Eu falava, gente, é o jeito que eu consigo pensar em trazer todos para participar de um só núcleo, né? Entender que é um só espaço, é a forma enquanto gestão. Então é nesse caminho, assim, de aproximar, das pessoas entenderem cada função, a importância, entenderem o processo de educação. Na creche, por exemplo, as meninas da limpeza, elas têm uma função extraordinária, importante, e os pais conhecem, então tá todo mundo ali muito ligado. E é isso, assim, é claro que não acho que assim, nenhuma escola tem que ser referência. Eu sou muito contrária, você sabe, né? Minha veia anárquica aí não me deixa falar. Mas eu acho que é isso, as relações mesmo, né? As relações, as pessoas irem buscar a Bruna, a diretora, como uma pessoa de autoridade na educação naquela função, e não como uma pessoa, né, como algo além, como um ser iluminado. Todo mundo tem sua função. Você tocou aí na questão do anarquismo, que eu lembro bem que você falava, o meu irmão que me levou para essas ideias, não sei o quê. Se eu me lembro bem, era isso que você comentava. Não, era meu namoradinho. Imagina, era o pai da Sofia. Era o namorado, olha, na minha memória era o irmão. Ai, Deus. Então, como é que era aquela coisa daquela formação de uma menina, né? Porque você era uma menina, e isso é bárbaro. Como é que uma menina já tinha toda aquela politização, né? Acho que eu conheci 2 meninas assim no curso. Que era você e uma outra menina que vinha só assistir umas aulas da gente, que era uma aluna do Primo Ferreira. E também tinha uma formação anarquista. E o que você caminhou de lá para cá no anarquismo? Porque eu te acompanhando pelo Instagram e me parece que você continua numa veia muito forte dentro da visão anarquista. Me parece que até a tua filosofia de vida, se eu não estiver enganada. E como é que foi de lá para cá? Qual foi esse caminho, esse percurso de hoje você já mulher, aquela menina, e o que você avançou nisso, o que você aprofundou, o que você modificou? Essa visão da desobediência civil que você comentava em Vinícius, né? Essa coisa na universidade, como é que ela fica hoje, como é que tudo isso ocorre? Ela só tá um pouquinho mais esperta, né? Porque a vida dá umas patadas na gente que a gente tem que ficar um pouquinho mais ligada. Não dá para ser tão inocente assim. Mas eu acho que, como eu meio que citei, eu vim de uma família que só me fortalecer enquanto num processo libertário pós ela, que eu conseguiria me identificar como pessoa, né?
Eu estava contando com as meninas, eu lembro da minha mãe apanhar de sangrar, né? E era uma coisa normal, assim. Então, quando eu entrei na faculdade, eu quis experimentar tudo que eu podia. Eu queria experimentar mesmo em total liberdade. Hoje, e aí eu caminhei, fui de grupos políticos, me formei, estudei um monte, li Marx, reclamei de Marx, já li Marx de novo, e discordo de um monte de filósofo anarquista, concordo com vários filósofos anarquistas, mas aí você vai trilhando um pouco o seu caminho e identificando o que é seu, né? O que é a sua essência. Eu até brinco lá, quando eu entrei em Cubatão, o pessoal fala assim, mas é uma diretora anarquista. Eu falei assim, olha, até por ser, né, até por acreditar, eu entendo que neste processo eu sou o Estado e eu tenho que ser o Estado mais próximo possível dessas pessoas para elas poderem me identificar e poder romper com esse Estado. Né? Eu acho que é essa relação que eu trago, assim, quando a gente vai resolver alguma coisa na escola, não é a Bruna a diretora, não é o instrumento Estado, mas é a formação, é o grupo definindo e indo atrás, assim, é o que eu fico pensando o tempo inteiro, a ação direta, vai fechar a Anchieta, vai fazer, porque é isso, é nisso que eu acredito. É bem a visão do Saviani, né? Bem a visão do Saviani, né? Você tem que usar a educação como instrumento para empoderamento das classes, né? Operárias. Exatamente. Isso é o meu foco, assim, é o que eu aprendi e acredito, assim, eu tô ali como instrumento da classe e é isso que eu vou lutar, e enfim, até brincava com os alunos no Fundamental 2, eu falava assim, gente, briguem comigo, não me amem, eu sou o Estado, me derrubem! É muito interessante, né? Porque pouca gente dá voz aos alunos, né? As pessoas têm muito discurso, mas na prática a gente sabe que pouca gente dá voz aos alunos, né? É mais ou menos assim. E não tem como, né? Eu estava pensando muito em você esses dias, né? Porque quando vai ter uma live eu fico muito envolvida com aquela personagem, né? Que vai contar a sua história. E eu estava pensando justamente nisso. Quando o Danilo, que você conhece com certeza, o Danilo fez aqui a live dele, o Danilo colocou a questão de que ele senta no bar, às vezes com bolsonaristas, e ele conversa, e ele se expõe, e ele vê o ser humano que está ali, tenta entender por que aquela pessoa pensa daquela maneira, né? Como é que era na sala de aula, quando você tinha e hoje a gente acontece muito isso, né? De você ter na tua frente um aluno que, ainda que seja jovem, tudo, mas já tem aquela visão conformada pela família, ou por algum grupo que ele frequenta, ou que ele é influenciado virtualmente, e você com a tua visão progressista, como é que fica essa conversa, esse diálogo do progressista com esse aluno que ainda não percebeu as nuances da vida, né? É a ideia da educação dialógica mesmo, né? A gente tem que estar aí conversando, trazendo, não só o aluno, né? A gente, por exemplo, na creche, teve até um episódio muito engraçado que estava naquele auge do bolsonarismo, inclusive fora Bolsonaro faz tempo, longe de nós. Eu lembro que no auge, assim, ele ia ser eleito e tal, e eu tive um pai que a filha estava 3 dias com febre, 3, 4 dias, e eu falando, não pode mais entrar, e ela não pode, ela tem que passar no médico. E o pai veio, mas olha, ele falou um monte, falou da mamadeira de piroca para mim, falou um monte. E aí eu falei, tá, você pode falar tudo o que você quer, só que aqui a sua filha só entra com atestado. Aí fez o atestado, a menina tava doente, tava muito mal. E aí ele veio no dia seguinte, puto assim, ele falou assim, é você, né? Essa feminista comunista aí, essa bruaca. Aí eu falei, agradeço! Muito obrigada! Você me elogiou. E é isso, assim, a gente vai aprendendo no processo de educação que, assim, a gente tem que saber se a pessoa tem abertura. A gente precisa avaliar se tem abertura, se essa abertura, até que ponto está consolidada ou não, escutar, ouvir,
e ir dialogando com a pessoa, né, com o aluno, trazendo a prática muito, né? Então, assim, às vezes é muito complicado para as pessoas entenderem. Ah, mas isso é muito utópico. Eu já fui tirada muito como sonhadora, né? Ah, mas você é muito sonhadora, utópica. Eu falei, tá, mas eu vivo assim a minha vida, né? É isso que eu vivo. E é isso que eu acredito e é isso que eu vou fazer. Então é meio que nesse caminho, já foi pior. Quando foi o impeachment da Dilma, foi muito complicado de eu estar na rua com um vestido vermelho, com meu bebê e ser assim, escrachada e ficar com medo, mas continuei com meu vestido vermelho. Porque é isso. É a sua identidade, né? Ninguém pode tirar isso de você, né? Você conquistou essa identidade, né? Bruna, Não dá para tirar o que é a essência, né? não tem, nem pode, né? Porque se você É, esconder, como diz o Heidegger, ela vai se manifestar, ela vai vir à tona, porque você vai se exatamente. revelar em algum momento, né? Ou mesmo você que faz aí terapia lacaniana, né? Que você comenta, mesmo na terapia a gente vê isso, né? Em algum momento a coisa vai eclodir, não adianta você esconder, né? Exatamente. Você fez a pedagogia, você agora já está no segundo mestrado, né? Que você está fazendo na UFABC. Estou fazendo pós. É, você está fazendo a pós. Então, quando você está ali na formação, certo? Talvez hoje na UFABC não, porque você está numa formação uma universidade muito politizada, muito progressista, muito engajada. Como você vê a formação política do pedagogo? Então, no curso a gente fala em gestão democrática, mas sempre eu penso, posso estar enganada, mas a gente aborda muito ainda numa perspectiva muito administrativa das relações internas. Mesmo que a gente esteja trabalhando num ponto de vista apartidário, ele é sempre político. Então, como é que é a formação política do pedagogo? Porque eu penso assim, dentro do curso, depois dentro da própria escola, na formação contínua, que ele vai se revendo e refletindo, estudando com os pares, e na continuada, que é quando vai para pós ou para algum curso de formação. Como é que fica a formação política nesses ambientes? Eu tive a experiência, durante o mestrado na Unicamp, em assumir uma sala, né, como PED, como estagiária da minha professora. E era a Unicamp, era uma universidade politizada. E eu estava ali dando aula para alunos politizados. E tanto nos professores que chegam, né, pós-universidade particular, que com o EAD é mais complicado ainda, né? Quanto na Unicamp, eu senti um distanciamento muito grande do que é realmente a educação na prática. E não diminuindo do tipo assim, na escola isso daí você está fantasiando, não estuda isso que não tem nada a ver. Não nesse sentido, porque tem a ver. Mas a universidade ainda, até quando forma politicamente, ela forma longe do que é o cotidiano escolar, do que é a escola, do que é a comunidade, do que é onde vai atuar. E nesses vazios, esses vazios que se apresentam, criam para os professores situações que é até difícil se colocar politicamente, até difícil se identificar como agente, né? Você vai cheio, às vezes, de sonhos, né? de ideias. Vamos pensar num cenário assim, extremamente estimulado. Quando você chega na escola, são tantas rompantes para que a classe trabalhadora esteja naquela situação que você se sente, gente, realmente é isso, é uma mentira, é uma farsa, né? E eu acho que independente, não só na questão política, porque assim, eu acho que é na prática que aí você vai conseguindo, né, identificar, você tendo... Mas se a universidade trouxesse mais, eu lembro do núcleo de extensão comunitária, eu acho que tinha que ser urgente voltar e atuar, porque é ali que a gente aprende, é nessa prática que a gente aprende qualquer teoria política, né? Qualquer formação,
o fora Bolsonaro não pode ser só um fora Bolsonaro porque é legal, porque tá no Twitter, é porque ele tá oprimindo, assim como o fora Dória, né? Assim como a gente está passando uma situação complicada, as pessoas estão sem comida mesmo, as pessoas estão passando situações difíceis. Então, eu acho que é a prática, assim, eu fico muito... A única coisa que me faz ter vontade de talvez atuar na universidade é se eu pudesse estar em escola, para poder amarrar esses dois campos. Para você poder fazer essa ponte, né? Porque isso falta, né? Porque nós na universidade, eu pego por mim, eu nunca alfabetizei, eu nunca trabalhei com educação infantil, entende? No máximo eu trabalhei com o Fundamental 1 e com o médio. Então realmente falta muito a prática do professor também, que está ali para fazer essa ponte, como você falou, né? E é um campo, Márcia, que assim, é fantástico. A educação em prática ali é um laboratório que você fala assim, o aluno que não entendeu sobre a alfabetização entende 2 segundos, né? Mas fica difícil mesmo, até porque não é objetivo de quem mantém a população sobre, né, sobre um espectro de poder, com que a universidade, o ensino científico chegue perto dessas pessoas e nem vice-versa. Então, eu acho que isso aí a gente está num processo que a gente que tem uma atuação política que tem que romper mesmo. A Cacá está colocando aqui, né, da parceria universidade-escola, né? E é isso mesmo. Ai, Camila, né? Cada vez mais, né? Até a gente sabe que administrativamente isso se pede, porque a legislação também já indica. Mas na prática realmente é difícil, né? Mas é assim que as coisas vão acontecendo, né? Eu vi também que você estava muito vinculada ao sindicato dos professores aí de Cubatão. Você participou da chapa que... Não, porque eu sou diretora, não sou professora, mas estou junto com eles. Porque é sobre isso, né? Eu até estava falando com esse meu chefe, eu falei assim, olha, enquanto diretora eu vou fazer o possível melhor. Mas eu também sou classe trabalhadora, né? Eu também tenho que ter essa consciência que, por mais que eu ganhe bem, eu também estou vendendo minha força de trabalho, eu também sou parte desse processo. E a gente tem que participar. E assim, já que eu ganho bem, eu tenho que estar mais à frente ainda do que o colega que ganha, de repente, R$1.000 e não tem condições mesmo de faltar um dia, né? Sou eu que tenho que estar colocando a minha cara a tapa. Porque eu vi uma fotografia, você e a Cláudia juntas ali na foto com o povo, aí eu falei, será que porque não seria difícil, né? Você estar ali também. Você deu Imagina! Imagina! Descansa, militante, descansa! Eu também já fui jovem. Eu não sei, às vezes eu olho para trás, como é que a gente tem tanta energia para fazer tanta coisa? Hoje eu não tenho, hoje eu faço 3 coisas e já estou desesperada, que não aguento. Nossa, meu sonho, Márcia, é fazer... Gente, se eu pudesse voltar ao tempo, acho que uma coisa que eu queria muito ter feito contigo é aquele curso de filosofia para criança, cara. Nossa, meu sonho, ainda vou... Que ela, assim, em termos de escolas, ela está se desenvolvendo bastante, mas em termos assim, de formação ainda deixa muito a desejar. Ainda faltam muitos núcleos de estudo. Quem sabe, né, fazer um núcleo de estudo aí, Cubatão, né? Ai, meu Deus, que medo! Esse curso que você está fazendo na UFABC, que é uma universidade que está muito forte, assim, para o pessoal que é mais progressista, tem procurado muito essa universidade. Como é que é esse curso de Educação em Direitos Humanos? Por que você procurou? E qual vai ser a sua monografia? Qual a sua pesquisa? Então, meu irmão é professor na UFABC, ele é professor lá, e meu irmão, nisso, ele é a pessoa que sempre fala, para, tem que estudar. As 2 irmãs falam, meu Deus, você é acadêmico, a gente não, mas a gente tá sempre puxando. E aí saiu, eu já tô pensando há um tempo, né, eu tive que largar o mestrado, mas ao mesmo tempo eu querendo muito fazer, porque eu gosto, né, eu tenho isso em mim, eu gosto de estudar bastante, muito.
E aí eu fui buscar e vi a inscrição aberta. Eu falei assim, uma possibilidade, né? Educação, direitos humanos, eu acho que é isso, a gente tem que militar, a gente tem que estar nesse processo. É mais do que isso, né? A gente trabalha, né, nisso. E aí eu vi a inscrição aberta, fiz assim, naquela coisa Bruna de ser, sabe? Fui lá, fiz, aí fui selecionada, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Eu me inscrevi em São Paulo, não tenho nem como fazer isso, enfim. Mas estou fazendo, eu quero discutir na monografia, que é algo que perpassa, né, transpassa na minha vida pessoal e política e como educadora, a questão da mulher, né? Então, a minha ideia é estudar a diminuição de vagas integrais na creche como forma de opressão e da classe trabalhadora das mulheres, né? Das mulheres trabalhadoras, né? A creche, quando você diminui a quantidade de vaga integral, você faz com que aquela mulher trabalhadora tenha mais dificuldades. A creche também é para mulher trabalhadora e para criança, né? Em Cubatão, por exemplo, a gente, na Vila dos Pescadores, não tem espaço para a infância, né? Em quase nenhum lugar existe mais espaço para a infância, né? Então, a creche ainda é um espaço de infância. E você diminui, coloca mais vagas, porque uma vaga de integral são 2 parciais, só que isso impossibilita uma mulher trabalhadora de ser uma mulher trabalhadora com uma certa autonomia. Então, eu estou aí discutindo isso como um punch de direito, tanto da mulher quanto da criança. Porque precisa de uma integralidade, né? A criança precisa estar ali o dia inteiro, né? Exatamente. E quando você diminui para vender, e aí você vende vários discursos do tipo, mas a criança tem direito à família. Sim, mas a criança também tem direito a um espaço social enquanto Estado bom, uma mãe que cuide, porque tem possibilidade de trabalhar. A criança tem direito a várias coisas, né? Não só uma questão moral. Então, a ideia é de discutir isso, assim, de apresentar essa situação como situação que quebra o direito tanto da mulher quanto da criança. Fantástico. Eu acho que esse curso é maravilhoso, porque ele tem tudo a ver com você, né? E a proposta da tua pesquisa como você disse, é bem brincado com a sua vida, né? Profissional, mas eu acho que também com a tua militância pessoal, né? Que vai colocar a mulher... Sim. Assim, é uma falha na minha própria formação e nas minhas próprias discussões. Eu nunca me atentei para essa questão da mulher, né? Meu filho e a minha nora, sempre, eles são muito politizados e eles têm muito essa questão feminina, as questões raciais, eles são muito vinculados aos direitos, né? Dos presidiários e é um trabalho, assim, bem bacana que eles têm, bem humano. E eu sempre fui um pouco resistente, sabe? Assim, esse negócio de queimar sutiã, sabe aquela coisa meio antiga? Então, assim, muito primitiva, e ele, leio Angela Davis, mãe, eu não leio nada, tal. E aí, depois, para preparar a minha fala contigo, claro, eu fui ver lá todas as questões dos seus vídeos lá no IGTV e as coisas que você discute. Aquele povo que você está ligado ao curso que vocês estão montando, né, de mais mulheres na política, e fui ver a Lélia Gonzalez. Então, você veja, a cada vez que a gente se aproxima de alguém aqui da live, eu vou descobrindo coisas que foram buracos na minha formação, coisas que estão aí para a gente ainda acompanhar e da gente poder aprender, né? Então é muito bacana isso, sabe? É uma experiência inacreditável. E é a realização daquilo que o Paulo Freire fala, né? Todo mundo aprende, todo mundo ensina, e isso é maravilhoso. Eu estou muito encantada. Principalmente quem está na educação, né? A gente que está na educação tem que ter isso, assim... imagina, eu aprendo com a minha filha, tem 14 anos, ela vem com altos papos que eu falo assim, meu Deus, e é isso, é sobre isso, né? E aquilo que a Cacá falou, né, da parceria universidade e as escolas, eu acho que esse é um espaço também que pode ser criado, né? Quer dizer, vocês que estão estudando, fazer convênios com as universidades, criar esses fóruns lá dentro, né? Porque vai ter que entrar lá dentro, porque já que não sai de dentro para fora, vai de fora para dentro, né? De alguma maneira vai ter que entrar isso, né? Que a dificuldade que a gente está passando agora é muito do sucateamento, né? A gente está passando uma situação de que a gente não sabe se vai ter dinheiro para ter as universidades abertas, as federais, né? Então, assim, é algo que assim, a gente não
olha e fala, meu Deus, como chegou a isso? E tá posto, né? E não é só o sucateamento das federais, porque isso empodera também outros poderes, né? Estados, enfim, de fazer isso com os outros núcleos de educação. Então, educação, o município, né? Os espaços. Então, eu fico muito preocupada, assim. Eu acho que esse processo vai ter que ser muito mais pelas pessoas que estão em militância e que acreditam do que pelas instituições. E as instituições privadas, elas mergulharam totalmente no neoliberalismo e estão esquecendo a função social da educação, né? Está virando... já era um comércio antes, mas antes era um comércio ainda com algum prurido, né, perdão, com algum pejo, alguma vergonha, com alguma preocupação ainda social, né? E hoje a gente vê que está desaparecendo, né? É uma coisa muito triste. Eu não sei se eu conseguiria estar na sala de aula hoje em dia. Conseguiria sim, junto. Eu estava escutando Legião Urbana, lembrando de você. Primeiro que assim, eu lembro da sua blusa do Monte Castelo e você não parava quieta e eu querendo ler a letra. E você não parava e eu falava assim, gente, eu vou falar para ela parar. E aquele teatro que a gente fez com Será, né, com Geração Coca-Cola, o que foi aquilo? Você fala que não era feminista, nada, mas a sua postura perante seus filhos na frente da gente, naquela época, imagina. Eu falo pro meu filho, eu falo assim, a mãe é uma social-democrata. Ele fala, não, mãe, você é pré-marxista, você é uma socialista utópica. Eles também? Então, também. O mais novo é cuidador, então ele cuida de pessoas que estão doentes ou que estão velhinhas, e o outro é advogado. Então, os dois têm função social, assim. Os dois procuram... Ai, que lindos, que lindos. Também não tinha como. É uma realização. Imagino que os seus também. Bruna, como é que é esse curso aí? Vamos aproveitar para falar um pouco desse curso que você está envolvida, né? Claro, eu assisti as palestras que estavam disponibilizadas, eu vi a divulgação do curso, né? As professoras que comentaram. Achei assim maravilhoso, porque realmente é uma coisa que eu vi quando eu era jovenzinha, né? Eu entrei na pedagogia, o PT estava iniciando, né? E naquele momento eu vi muitas professoras da universidade se tornarem políticas, como Maria Ângela Duarte. A gente esteve muito perto da Thelma de Souza naquela época, da falecida Maria Luísa Prandi. Então a gente viu como é que começavam essas mulheres a entrar no poder, né? De uma forma bastante igualitária, né? Mesmo com a formação da Marilena Chaui, que ela orientou muito o PT do ponto de vista filosófico, né? O professor Paulo Freire, que foi cofundador, tudo isso. Hoje eu não tenho nenhuma proximidade com o PT em termos de partido, né? Nunca fui filiada, mas eu era uma pessoa que militava, mesmo não sendo filiada. Mas, de qualquer maneira, eu acho que aquele foi um momento histórico muito importante, né? Então, eu já pensava isso na época, né? Que você tem que ter uma formação, né? Para a política. E vocês estão com esse curso maravilhoso. Fala um pouco desse curso para gente. Então, quem estruturou, na verdade, assim, a Paula Ravanelli, que é uma mulher fantástica, assim, ela foi candidata a prefeita em Cubatão pelo PT, e a gente teve uma... Eu vou contar mais ou menos assim, porque eu peguei depois o caminho andando, né? Teve um curso do PNUD, da ONU, em Cubatão, e aí a professora Solange, da Federal de Cubatão, apontou que uma das coisas que o PNUD apontava em Cubatão faltava era a participação da mulher na política. E nesse processo, ela desenhou, né? Ela pensou um curso para uma formação da mulher na política. A Paula abraçou isso e organizou e foi chamando a gente para acrescentar e discutir, organizar e pensar em módulos, né? De debate. Então, assim, o curso ele é voltado a qualquer mulher que queira participar, tem um custo mínimo, mas quem não quiser, quem não puder pagar, não tem problema. A ideia é dar instrumentos para que as mulheres se sintam um pouco mais fortalecidas a participar de espaços políticos. E não só políticos partidários, políticos. Então, assim...
Então, assim, por exemplo, eu não tenho partido nenhum, nunca não tive, né? O máximo que eu tive foi num partido anarquista mesmo. Mas estar em conselhos, né? Qual a importância de saber sobre feminismo enquanto mulher, estar num conselho, discutir enquanto mulher feminista, discutir os espaços, saber. A mulher, ela já historicamente não só não tem um espaço político para concorrer, vereança, nem nada, mas ela é acalada, né? A gente vivia até pouco tempo atrás um momento onde o marido decidia quem a mulher ia votar, né? Sim. E até hoje isso acontece. Então, estar entre nós, né? A ideia seria estar entre nós e dividir entre nós os nossos conhecimentos para outras mulheres, e aí uma puxando a outra e a gente está todo mundo junto. Então esse é o processo do curso, que a Paula desenhou perfeitamente, falou, Bruna, vem, eu falei assim, meu Deus, vamos, e aí fui junto, é maravilhoso. Aí vai ter um próximo módulo, a gente chamou umas professoras nesse módulo, e vai ter um próximo módulo também, que vai falar, aí vai tratar mais as questões práticas. Agora estão mais na questão filosófica, né? A questão do que é o feminismo, tudo. E aí depois vai ser mais as relações práticas mesmo, da ação feminista. Então, independentemente da linha política da pleiteante ao curso, todas elas têm voz, todas elas são ouvidas. Sim, sim. Inclusive, isso é importante salientar, que quem organizou, né, o grupo que coordena, é um grupo que tem pessoas do PT, do PSOL, de direita, mais, né, centro-direita, mais de esquerda, mais centro, anarquista. Então, são mulheres que compreendem o processo da importância do feminismo. Uhum. Claro que até a moça que é mais de direita, ela tem uma visão menos de feminismo liberal, ela consegue casar com o feminismo mais de classe, né? Mais interseccional, mas de qualquer forma, assim, a ideia é para todas e não é necessário, eu quero ser vereadora. Não, esquece. Às vezes a atuação política é exatamente para conseguir a vaga na creche de integral, né? Porque isso é uma atuação política. Se movimentar para conseguir que as creches sejam integral é uma baita atuação política. Sim, nossa, muito interessante. Eu não imaginei. Eu pensei que estava muito mais voltado mesmo a mulher entrar ali nos partidos e galgar, que também é importante, né? Porque essas cotas de mulheres que, na verdade, não são preenchidas na prática, né? É só mesmo no oferecimento de candidatos, né? Fica por ali. Exatamente. Mesmo. Exatamente. E aí a gente vê, e aí incubação, né, a gente vê o que eu vejo, e aí eu converso muito com as meninas, virou uma situação que os vereadores, que são homens, conseguem vagas de emprego, né, então assim, votem em mim que eu consigo colocar você em X emprego. E aí eu faço questionamento a elas, então por que vocês não se organizam? Cria uma vereadora para criar um instrumento de poder entre vocês, e não vocês estarem, né, sempre pedindo para que uma pessoa interceda e uma pessoa que vira as costas. Organizem-se, né? Organizem-se, demandem esse espaço. E eu acho que é sobre isso, a gente ir amarrando. Até para não dividir muitos votos, né? Porque aí fica nessa divisão de muitas mulheres e nenhuma consegue, né? Sim. E como é que fica a formação aí política da sua menina? Você tem uma menina, né? Uma moça. E essa formação política feminina, como é que você está encaminhando isso? Como uma anarquista, eu não encaminho nada, brincadeira. A Sofia, ela é fantástica, né? Não é por acaso que ela é Sofia, né? Ela tem aí o nome nesse sentido. E eu tenho uma maternagem e foi muito complicado entender essa maternagem dessa forma,
muito mais libertária, né? Eu e a minha amiga Bárbara, a gente divide isso bastante. Então, a gente foi muito tempo apontando o dedo do tipo assim, ai, a Sofia ainda vai fazer isso, o Heitor, vocês não criam direito, né? E pelo contrário, minha filha, ela é assim, ela tem 14 anos, ela estava um pouco antes da live me explicando que a escola dela virou bilíngue, só que a maior parte dos alunos não sabe inglês, então ela está organizando por si um reforço para todos os alunos com atividades, né? Sim. Que é coisa mais rica. Do autogestão. Exatamente, quer coisa mais rica, né? Ela organizou junto com os amigos uma organização de grêmio na escola. Então é isso, né? São os estímulos, né? Aqui a gente discute Angela Davis assim, tranquilamente. Como foi com seus filhos, né? Tipo assim, por mais que não tivesse, você tinha isso, né? Não tem como, não é outra realidade. O Heitor, por exemplo, quando ele às vezes ele vem da casa do pai e aí ele quer levantar a voz comigo, né? Por ser um homem, e aí levanta e fala, não, aqui ninguém fala mais alto que ninguém. Ninguém fala mais alto que ninguém. E aí o Heitor fica, não, desculpa, mãe. Eu falo, aqui todo mundo arruma, aqui todo mundo faz. E é nesse caminho que a gente vai trabalhando. E é isso, assim. Eu tive a minha mãe fantástica, que é assim, mulher mais feminista do que a minha mãe não teve na minha vida. Então, assim, é sobre isso, né? Sobre a gente perpetuar mesmo os caminhos. Mas que bárbaro isso, né? Eu não tinha ideia. Porque a gente, quando tem os alunos, não sabe o que tem por trás, né? Não sabe as histórias que tem, né? E eu acho assim... e assim... Não, desculpa. E assim, não era uma história que eu... era tão dolorida que era melhor matar naquele momento para poder viver, né? E ela só veio à tona quando a gente só conseguiu falar quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Então, o pai da Sofia, por exemplo, não sabia disso. A gente ficou junto 6 anos, a gente teve a Sofia, a gente separou e ele não sabia. Então, é meio que sobre isso, assim. Porque a gente também assumir as coisas, né? A gente às vezes não quer nem ver, né? Porque é tão dolorido, você não sabe como lidar com aquilo, né? E a gente vai empurrando por baixo do tapete, né? Mas uma hora a gente tem maturidade para lidar, né? Também tem os meus perrengues comigo mesma, não é fácil. A gente tem uma figura pública, mas tem uma figura privada também, né? Com certeza, e é muito... Mas até integrar tudo levam décadas, né? E às vezes já o tempo Isso é muito importante, né? Essa integração, porque as pessoas param de ver você como uma perfeição, né? Uma coisa... isso foi muito engraçado no meu processo de diretora, porque o que é uma diretora? Uma diretora é uma pessoa com cabelo preso, fechada, não fala com ninguém, manda, desmanda. 30 e poucas tatuagens, né, piercing. Quem é você para ser uma diretora? 20 e poucos anos, fala palavrão, é anarquista. Então, assim, foi muito complicado. E entender, fortalecer de que, sim, essa pessoa que sou eu também pode ser a pessoa que está nesse espaço. E isso fazer com que a mulher que nunca pôde estar em outros espaços, falar, não, se ela tá, eu também posso. Né? Falar sobre todo o caminho difícil que foi para mim e para meus irmãos, fazer a comunicação com as pessoas que talvez tiveram o mesmo caminho e acham que não podem também estar onde a gente foi galgando, né? Então, Maya Angelou, por exemplo, que é fantástica, ela teve situações dificílimas enquanto mulher. E a leitura dela sobre a relação dela em relação ao estupro que ela teve e ver a mulher que ela se transformou faz em mim uma fortaleza, porque eu me identifico. Não, e ultimamente a quantidade de artistas, né, de pessoas assim notórias que têm vindo a público para contar, né, suas histórias de opressão, seus estupros, suas violências familiares. É uma coisa assim grande que a gente fazia de conta que não existia, né? E hoje a coisa era sobre isso. A gente fazia de conta, porque saber que existia, a gente sabia, sim. Mas era, é deles, ela gosta, ela que não... E não é sobre isso, né? A pessoa é muito difícil, você deixa de ser humano, né? Você passa a ser uma coisa.
Então é bem complicado. E a gente tem que se colocar assim, falar, olha, eu passei também, eu tive, vamos juntas, vamos que vamos. Acabar com a solidão, né? Das pessoas que sofrem no Sim. sozinhas e não tem, né? E dessa questão de acabar com a solidão, além da questão do curso de mais mulheres na política e toda essa situação de como você contata com a comunidade na escola e tal, o que está existindo assim em termos de rodas de conversa? Porque a Alciele veio aqui falar com a gente e a Alciele falou do Ecosol, né, da economia solidária, de como é que as coisas são feitas lá no grupo que ela trabalha, né? Lá na ONG que ela trabalha. E como é que vocês, em Cubatão, tem esses grupos de mulheres, estão se reunindo? Como é que está acontecendo? Sim, tem vários grupos. Eu normalmente não estou em nenhum grupo, né? A gente vai transitando. Eu estou num grupo de círculo de estudo feminista, que é um pessoal que, né, com várias veias, e aí a gente vai discutindo, tá um pouquinho parado por umas questões, mas são umas pessoas, são aquelas mulheres que você fala assim, nossa, gente, eu tenho que estar junto, porque elas são muito foda, eu preciso estar ali. E tô junto entrei no Conselho da Condição Feminina em Cubatão, também porque a gente identifica mulheres que falam assim, nossa, eu quero também atuar, é nesse espaço que eu quero. E tem vários coletivos, né? Tem o coletivo do pessoal da Maria Vai com as Outras, tem outros coletivos, tem os coletivos mais partidários, mas o mais importante é que se une e está junto num combate comum, né? Antigamente, eu sentia na militância muito... eu sou de tal partido, eu não me envolvo com os outros. Eu sou de tal partido, eu não me envolvo. A gente disputa espaços. Certo. Hoje, até porque as mulheres estão tomando os espaços, a gente compartilha o mesmo espaço. E isso é fantástico, né? A gente teve aí a manifestação do movimento negro ontem aqui em Santos, no dia 13, e aí denunciando o Jacarezinho, no grupo era a pessoa de todo o movimento negro, e todo mundo respeitando, e nós, como brancos, acalando, ficando quietos, né? E entendendo nossa posição de apoio, porque na verdade é isso, né? A gente tem que estar junto como apoio. E foi assim, não pude participar porque eu estava em horário de trabalho, mas pelo que eu vi no grupo foi algo fabuloso que tem que seguir e é isso. E a questão da mulher negra é crucial, né? Porque o Brasil é um país negro, né? Eu só percebi isso uma vez que eu abri um calendário da Unicef, que eu era criança, e a minha tia trabalhava no Correio, ela comprava todo ano o calendário do Unicef. Quando eu abri o calendário da Unicef, o calendário eram com crianças negras. E eu não me dei conta daquilo. Eu falei, mas esse é o Brasil? Porque o Brasil, para mim, era minha família. Eu não tinha noção do que era o Brasil, sabe? Mesmo eu morando num bairro que 50% eram portugueses e 50% negros, mas eu não tinha essa noção. E quando eu vim para cá, morar aqui, por uma questão aí de um amor que me levou a sair do Brasil, as pessoas se espantavam quando me conheciam e falavam, mas você é branca. Entende? A gente não vê o Brasil. Você tem que estar fora dele, parece, ou fora da tua família, para você começar a ver o que está à sua volta, sabe? Para você ver que mas você, é o racismo... você é exceção. E você se acha o dominante, você se acha o fator preponderante, até você perceber que não. É que até para manter as relações raciais, né, eu não tenho tanto, né, conhecimento, eu acho que outras pessoas têm mais, né, mas até para manter as relações raciais da forma que estão, você apagar o racismo é muito importante, você fingir que é aquilo, né, da boa civilização, da civilização é importante, né, você não identificar outra pessoa como negra e as estruturas que fazem a pessoa não chegar, não conseguir ter, né, alguns acessos, ter mais dificuldades, ter toda a opressão que eles têm, é importante, né? Eu estava ontem escutando um professor na pós da Claxo que eu estou fazendo, não, da Claxo não, da UFABC, e ele falou exatamente isso, ele falou assim, olha,
é importante o Brasil ser do brasileiro que... Não, eu não sou racista. Eu acho que tem racismo, mas eu, individualmente, não sou racista, né? Só que somos. Se a gente está nessa ordem, a gente tem que ter uma posição, inclusive, antirracista, né? Sim. Então, é bem isso, assim, as pessoas não identificam, mas a gente vê isso na creche, né? Na creche, por exemplo, tiveram situações que, infelizmente, não tem, felizmente não tem mais, mas infelizmente aconteceram, de a menina de cabelo negro ter que ir com o cabelo preso, né? A professora fala assim, não, o cabelo dela tem que estar preso, porque você pega mais piolho. E a menina, né, a menina de cabelo crespo, né? E a menina de cabelo liso, a branca, de tipo, tá com o cabelo solto. E aí eu questionar, mas o cabelo dela tá solto, então o piolho, né? Então são coisas assim e mais complicadas ainda, que eu acho mais complicado até falar, porque entrou em processo administrativo. Mas é algo bem comum, ainda bem enraizado, né? É bem enraizado e eu acho que a gente tem que estar aí para combater e combater dentro de nós, porque essa história também de que a gente, sou antirracista, eu não sou racista, é um puro de um racismo também, porque a gente está nessas estruturas também. O meu filho mais velho sempre fala isso para mim. Ele fala para mim, mãe, a gente não basta ter consciência dessas questões, a gente também tem que estar ao lado, né? E a gente vai aprendendo, né, com esses jovens, né? Eu tive a vida inteira muitas alunas pretas, muitas maravilhosas, e eu tinha um vocabulário muitas vezes invasivo, porque na minha família aquele vocabulário era normal, e eu não tinha aquela clareza de que eu estava sendo agressiva, sabe? E aconteceu. E foi uma coisa muito triste hoje, olhando para trás, né? Mas na época eu não entendi o que estava acontecendo. É porque estava emergindo o Educafro, estava emergindo uma série de questões que estavam alertando as pessoas e dando empoderamento para elas. E eu estava atrás, né? Não, e o Educafro é algo que, assim, nunca atuei, mas sempre acompanhei próximo, até por conta da Unisantos abrir, né, esses espaços para a gente ir acompanhando. O Educafro é algo que é fantástico, se a gente tivesse uma sociedade mais justa, num Brasil mais justo, o Educafro ia ser um programa institucional, né? Não ia ser só um programa que as pessoas têm que ir atrás, buscar e militar sobre ele. É claro que eu estou falando também num papel de branca e talvez não seja nem isso que eles queiram, né? Certo. Mas eles fazem um trabalho que é impensável. E resistem. Eles mudaram o curso em que eu trabalhei, porque o curso era majoritariamente com meninas que vinham de escolas privadas, né? De cursos privados, e ali a gente teve contato com o aluno que eu tinha no estado. Eu comecei a ter no curso, a maioria dos alunos eram dos alunos do estado. O pai dos meus filhos deu aula muito tempo no Educafro. E eu via nas minhas, entendeu? A influência. E ele, quando larga o curso, segundo meu filho, né? Que eu não tenho muito contato com ele, mas segundo meu filho mais novo, quando ele larga o Educafro, porque ele diz, agora eu não tenho lugar de fala para estar nesse curso. Agora é importante que estejam professores negros no meu lugar. Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, que era trabalhar na solidificação disso aqui, na construção, nas bases. E são reflexões interessantes para a gente pensar, né? Como você disse, né? Como você falou, eu não posso falar por, né? Talvez não seja nem isso. Porque eu tô num papel. Eu tô num papel de branca, achando, né, que eu tô. Tem que institucionalizar. E não, de repente não tem que mesmo. Mas que é algo que a gente tem que ver que, assim, gente, é uma resistência num país como esse, né? Todo educador deveria estudar o Educafro, né? Na universidade tinha que passar o Educafro também para as pessoas saberem, nossa, gente, olha que legal. Fica uma dica aí, né, para quem vai fazer pesquisa, mais uma possibilidade de recorte, né? Sim. Mensagem você deixa, a gente está chegando para o final da live, né? Que a live cai de repente, aquela nunca cumpre a uma já está aprendendo isso. Que mensagem você deixa para as pessoas que estão nos assistindo? Porque isso aqui vai ficar para a história, né? Se o YouTube mantiver a sua política e o Instagram também, os vídeos vão ficar para ir para a história, vão ser um documento histórico para o futuro, né?
Que mensagem você daria para quem está escutando a gente? A primeira mensagem, a mais importante, é fora Bolsonaro, para ontem, por favor, por todos nós. E enquanto educadora, resistam, porque é sobre isso, é sobre resistir, é sobre acreditar, é sobre dar espaço, é sobre bater cabeça, é sobre isso. E para você, que você é uma inspiração, Márcia. Por favor, gente, você não tem noção da importância que você tem. Olha,